Sentavam-se nos lugares. E ao José Pedro Serra. José Pedro Serra. Não dá? Não funciona isso? Então, se funciona. Ora, boa tarde a todos. Bom, calculou com certeza e como presumo que quem está já aqui acompanha o assunto há muito tempo, isto do acordo ortográfico dava para dias e dias de conversa. Sobre os mais variados ângulos, sobre o ângulo político, linguístico, cultural, económico, tudo. Bom, enfim. Eu vou tentar abreviar de uma seguinte maneira. Em primeiro lugar, dizer que o acordo neste momento é uma questão política e uma questão elétrica. É uma questão política porque alguém se convenceu de que politicamente este acordo é uma coisa fantástica para Portugal, vai permitir que a língua portuguesa morra, não morra, porque estava em risco de morrer, e portanto vai finalmente salvar a língua do desaparecimento. Aliás, há quem diga que a língua ia-se transformar numa daquelas línguas que ninguém sabe mais ou menos o que é, de países esquisitos, lá para longe, para o interior, para o norte da Europa, línguas que ninguém fala e que não são disseminadas pelo mundo, e portanto, finalmente arranjámos uma boia de salvação. O acordo ortográfico é a boia de salvação do português escrito. Não falado, já lá vamos. Por outro lado, este é um convencimento que existe, pelos vistos a nível de políticos, alguns, curiosamente, que estão hoje no poder, eram contra o acordo ortográfico. Alguns, pessoalmente, eu sei que falei com eles. Alguns diziam, inclusive, não, este acordo ortográfico é uma coisa... para os comunicados, para essas coisas da ONU, e é preciso fazer comunicados conjuntos, fazemos em português, depois outro em português do Brasil, é uma confusão, ninguém se entende, e portanto, isso nos escritores não vai tocar. Não, depois para as crianças, nas escolas, com certeza, eles vão aprender, etc. Bom, era uma coisa desdramatizada, não havia problema nenhum. De repente, veio o problema elétrico, que é, o acordo disseminou-se pelo país através do sítio mais óbvio, dos computadores. A Microsoft, nas suas atualizações, devem saber com certeza, despeja o acordo ortográfico nos computadores de toda a gente. Portanto, os senhores em casa, se não souberem o truque simples, que é de trocar, eu sei que telefonámos para a Microsoft e a Microsoft confirmou, não é nenhum crime, atenção. Eu digo é que, naturalmente, a Microsoft, ao fazer as atualizações, atualiza com o acordo novo. O que é que a Microsoft diz? Bom, atualizamos, claro, mas o utilizador tem todo o direito de escolher. Chega lá, muda uma coisa e passa para o acordo antigo. Passa para o que quiser, até pode usar os dois. Isto para quem sabe mexer naquelas coisas. Quem não souber, chega ali, carrega, ou está a escrever, e o computador, como disse, aliás, o Dr. Pata Amaral, naturalmente vai corrigindo aquilo que a pessoa está a escrever. Ou não liga, ou acha que está no trabalho e continua a escrever e vai para aí fora. E por isso é que às vezes aparecem textos com palavras pelo acordo, e palavras que não são pelo acordo, e palavras que são contra qualquer acordo, e palavras pessimamente escritas. E, portanto, o grande problema é o seguinte. Se apagarmos a luz, para sermos claros e concisos, se apagarmos a luz, a esmagadora maioria das pessoas ou não sabe escrever corretamente em qualquer português, ou não sabe escrever de todo no acordo. Isso não há a mínima dúvida. Primeiro, porque todos os esforços que houve, no sentido, aliás, deu emprego a algumas pessoas, enfim, não é uma coisa que eu tenha contra, porque emprego é uma coisa boa, em princípio, mas deu emprego a algumas pessoas ensinar como é que aquela coisa se fazia. Bom, o drama é que para ensinar como é que aquela coisa se fazia, como é que aquela coisa se aplica, é preciso entender, de facto, os meandros da coisa. É preciso entender como é que cada palavra se decompõe e, logicamente, se consegue ensinar a uma criança que, escrevendo setor, tem que ler setor, mas escrevendo senhor, lerá senhor e não senhor. E aí o problema maior é, ok, mas a criança pergunta, mas porquê? E quem defende o acordo e quem diz, bom, tem que ser, é assim, o acordo diz que é assim. Bom, sucede que isto não é só um problema de consoantes mudas, não é só um problema dos acentos mais para a esquerda, mais para a direita, como se sabe, o próprio acordo abriu um leque extraordinário de facultatividades, curiosamente, não são facultatividades geográficas. Ou seja,
Antigamente, nós tínhamos o português europeu, que agora é praticado pelos angolanos, foi uma herança que lhes deixámos e acho simpática, e tínhamos o português do Brasil. Que o Brasil, como sabem, quem tiver paciência para saber a evolução das várias alterações que a língua portuguesa escrita teve ao longo dos anos, saberá as toneladas de reformas. Portugal é o país do mundo, provavelmente, e talvez de todo o universo, se houver mais extraterrestres alguns, que fez mais reformas ortográficas. Ninguém entende porquê. Ninguém entende porquê. O inglês não fez reformas ortográficas. A reforma mais antiga americana data de 1700 e qualquer coisa. O francês não faz reformas ortográficas. O alemão tentou há pouco fazer umas mexidazinhas ortográficas, voltaram para trás. Porque aquilo não valia a pena. Eram umas coisas, tiravam os acentos. Aliás, a língua alemã, que é uma língua facílima, muito simples, muito simplificada. A escrita das palavras tem poucas consoantes, tem poucas consoantes duplas, poucos acentos. Enfim, é uma língua simplíssima. O inglês também tem poucas complicações. Bom, portanto, imaginemos a dificuldade que terão as crianças desses países todas coitadas a aprender aquelas línguas complicadíssimas e nós aqui, cada vez a simplificarmos mais, com medo de que as crianças coitadinhas não saibam escrever. Porque um dos argumentos iniciais para este acordo é temos de simplificar a língua. A língua tem que ser uma coisa de todos. Não é uma coisa de todos, mas já é uma coisa de todos. Uns escrevem melhor, outros pior. Uns são escritores, outros são quase analfabetos, mas não tem problema nenhum. Sempre existiu isto, ou seja, a sociedade conseguiu sempre viver com isto. Como consegue viver? Com as diferenças ortográficas que neste momento, por causa da evolução dos próprios códigos vocálicos de cada país, foram sendo adaptadas de modo que os brasileiros dão-se bem com as mudanças ortográficas que fizeram, sem acordo, obviamente à nossa revelia, nós também fizemos um acordo à revelia deles, que era para ser acordo comum, não foi. Aliás, andou sempre esse desencontro, desde o princípio da história. Logo a seguir à República houve a grande revolução, não é verdade? A grande revolução linguística virou-se a língua de pantanas. No tempo da monarquia, a língua era igual em Portugal e no Brasil. A ortografia era igual. Depois mudou-se. Bem, a República mudou tudo que era preciso mudar e mudou. A verdade é que, desde essa época, que não houve coincidência na forma como o Brasil escreve e como Portugal escreve. Não houve coincidência em muitas coisas, não é só nos ativos e o ativo e o activo com C. É porque a própria estrutura frásica do Brasil, os próprios recursos vocabulares do Brasil, são diferentes dos nossos. Experimentem ver um filme, do princípio ao fim, com legendas em português europeu, e a seguir ponham o mesmo filme. Façam esse exercício que é fantástico. Com legendas em português do Brasil, e vão ver se algum acordo ortográfico resolvia aquilo. Claro que não resolve. Não é possível resolver. Tal como não é possível resolver a tradução direta de um livro qualquer alemão, espanhol, francês, inglês, turco, para português europeu e para português do Brasil, mesmo com o acordo. Por uma razão simples. A estrutura frásica é diferente. Os vocábulos são diferentes. Eles dizem moça, nós dizemos rapariga. Rapariga lá é uma prostituta. Não pode ser. E, portanto, nós temos que entender, de facto, que há diferenças. E essas diferenças são ótimas. Não há nenhum problema com as diferenças. E mais, nós chegámos a um ponto em que as diferenças ortográficas são, de facto, quase indeléveis. Elas correspondem, de certa maneira, a um modo já da evolução da própria fonética em cada país. Ou seja, os nossos Cs e Ps e Ts, aquelas coisas mudas que ninguém diz, mentira, que estão ali, não estão lá por acaso. Por exemplo, a palavra prática podia ter o C e não ter o acento. Mas, dizer prática, porque o practice, os ingleses, prática tem o C. Simplesmente, nós temos só o acento. No caso de outras palavras, é que nós tiramos o C ou o P, etc. Claramente correção com os dois Cs, correcção, lê-se correção, porque nós, de facto, emudecemos o outro sistema. O C está lá para dizer, para levantar o E. Se nós tirarmos o C, leremos correção. Naturalmente leremos correção. E naturalmente todos falaremos pior daqui a muito tempo, porque achamos extraordinariamente que essa mudança era muito boa para nos aproximar do Brasil. Ora, curiosamente, nessa aproximação, houve uma série de palavras que eram iguais nos dois países e que passaram a ser diferentes. E isto não cabe na cabeça rigorosamente de ninguém. Porque não faz sentido que, se era para unificar, então pelo menos as que já eram iguais deixassem-nas iguais. Mas não. Quiseram ir mais longe, talvez na esperança, não é? De que o Brasil mais tarde também mude essas. E mudando essas, queiram mudar outras. E de qualquer dia, a língua portuguesa é uma papa de letras ininteligível. A escrita do português é uma coisa ininteligível. Deixará de ter qualquer ligação com as palavras que deram origem, com o latim,
com o grego, com o que quisermos que seja, e acabarão por ser palavras dali a pairar, são apenas reproduções escritas da nossa fonética. Ora, chegando à fonética, chegamos a um problema complicadíssimo. Há milhares de fonéticas no universo português. Não direi dezenas, milhares. Só em Portugal há dúzias. Ok? Há maneiras de falar, como toda a gente sabe, há uma mesma palavra que se diz de uma determinada maneira aqui, escreve-se da mesma maneira em Lisboa, e que se diz de outra maneira no Porto, e que se diz de outra maneira no Alentejo, de outra maneira no Algarve, de outra maneira nos Açores, de outra maneira na Madeira. E, portanto, não é isso que nos vai obrigar a ter uma ortografia para cada uma dessas falas. São falas naturais do português, nós habituámos. Não é por acaso que há anos, décadas, séculos, que o Porto continua a tocar os Bs pelos Bs e escreve os Bs. E, portanto, não precisa de escrever o B, não é? Nós vamos ali, mas escrevem vamos. Porquê? Eles podiam dizer, não, também queremos ortografia nossa. Queremos dizer vamos. Se nós vamos, para que não escrevo vamos? Bom, então, isto era totalmente um absurdo, era levar isto ao cúmulo do absurdo. Porque, por acaso, toda a gente diz, não, temos que alinhar a escrita pela fonética. Ora, a escrita, como dizia muito bem há bocado a Ilson Tavares, a escrita é, de facto, provavelmente o diapasão que une tudo. Não é fala. Nós falamos das formas mais diferentes. Uns melhor, outros pior, uns expressam-se bem, outros expressam-se mal, outros dizem as palavras, pronunciam as palavras erradamente, outros bem. Mas isso não importa. A verdade é que a escrita, de certo modo, é o diapasão que nos une. É a única forma de nós olharmos bom para a palavra, termos uma identidade. A nossa identidade com a língua é, francamente, a identidade com a escrita. A identidade com a fala, podíamos ser todos analfabetos, não saber escrever uma única letra e falarmos todos. Não direi que bem, mas falaríamos com certeza. E, portanto, há muita gente no campo puramente analfabeta que fala, e que fala bem, e que tem ideias, e que se expressa, e que não precisa de saber escrever em nenhuma ortografia, nem sequer nenhuma palavra, para saber expressar. E a questão é, de facto, a escrita e a fala são duas coisas que andam em paralelo, são duas coisas que vivem ligadas uma à outra, mas não são a mesma coisa. E, portanto, esta coisa do para e do para, isto, de facto, espero que a língua portuguesa vá para algum sítio, enfim, melhor do que aquele onde a querem pôr, mas o que há que dizer para é este absurdo que se erigiu em política nacional e que, de facto, não passa de um pequeno golpe oportunista que, extraordinariamente, conseguiu levar atrás de si muita gente até bem pensante. Há uma comunidade académica ainda larga, que adera ao acordo com orgulho, porque acha que dali vem a salvação. Desenganem-se, não vem dali salvação nenhuma. Vem dali o verdadeiro caos para a língua escrita e para a nossa expressão, e quer para Portugal, quer para o Brasil, quer para os países africanos, que aliás, infelizmente não são tidos nem achados nesta conversa, são uma espécie de coisas que estão ali a enfeitar ao lado. Isto é praticamente um negócio Portugal-Brasil, com a grande esperança de grandes vendas, grandes negócios, grandes tudo. Isto não vai acontecer. Não vai mesmo acontecer. E o que vai acontecer é, nós estamos a imprimir um monte de livros cheios de disparados. Infelizmente, porque desde logo se diz, o acordo não está completamente correto, tem alguns erros, vamos emendá-los. Mas os livros estão a ser impressos com esses erros. Amanhã vão ser impressos livros com outros erros, porque entretanto vão emendar umas coisas e vão piorar outras. E portanto nós estamos a imprimir livros que serão uma miséria daqui a um tempo. Pronto, desculpem lá que já ocupei demasiado tempo. Muito obrigado.